Mês passado você esteve em conversa com o ministro do Trabalho e Previdência, né, com o senhor José Carlos de Oliveira, para tratar principalmente da questão do fundão, né? Essa dívida que ela tornou-se aí impagável, né? Todo o investimento que o município faz hoje são milhões mensalmente, elas são para garantir a aposentadoria, mas para abater o saldo negativo dessa dívida não está fácil. Como foi essa conversa? De que forma, então, que o ministro, e juntamente com sua equipe, podem ou poderão ainda estar ajudando o município a achar uma solução viável? Porque não é fácil todo mês estar investindo, enfim, tantos milhões, dinheiro esse que poderia ir para outras áreas do município, mas tem que investir ali para aquele compromisso, né, de honrar com o pagamento daqueles que um dia já colaboraram e muito aí com o serviço público, Bachir. Como foi essa reunião e de que forma, então, ficaram as tratativas para tentar achar uma solução? Isso é importante pontuar, nós temos o compromisso, as pessoas que trabalharam a vida inteira para ter sua aposentadoria, e não cabe a nós procurar culpados para trás, mas a situação do fundo é extremamente delicada. Eu falo com a consciência tranquila, com a consciência limpa. Nós botamos nesses 2 anos, iremos colocar 40 milhões no fundo, e ninguém quer fazer comparação, mas 40 milhões que poderiam, se o fundo estivesse saudável, poderiam ser investidos em pavimentação. Para as pessoas terem uma ideia, 40 milhões são quase 400 quadras que poderiam ser pavimentadas. É um volume considerável. Imagine em obra o que não pode ser. São praticamente 2 pontes José Richa que o município poderia ter feito com recurso próprio. Isso daí são recurso próprio. Mas a gente temos o compromisso, temos a responsabilidade de honrar com o fundo, mas é uma questão que precisa ser debatida, porque precisa ser achada uma solução. Eu falo tranquilamente, nós fizemos nossa parte, a gente está aportando recurso, que nunca foi aportado um recurso desse volume no fundo, nem perto desse volume foi aportado, pagando o preço, mas mandamos a reforma da Previdência. Nós vivemos num Estado democrático, a Câmara entendeu, na verdade, que não era palatável aprovar a reforma da Previdência, entendemos e respeitamos, mas tivemos essa reunião com o ministro. Primeira coisa que ele perguntou, se nós tínhamos feito a reforma da Previdência. E eu pontuei para ele que, infelizmente, não fizemos a reforma da Previdência, caminhamos, ela não foi aprovada, mas a gente respeita também essa decisão da Câmara, mas é algo que precisa ser repensado. Sofri, vocês podem ter certeza, não é fácil para o prefeito, sei que não é uma atitude simpática ao funcionalismo mandar a reforma da Previdência, sofri o desgaste, mas a gente não está aqui para só agradar, pensar na eleição, a gente está aqui para pensar em resolver esse problema, que é um problema crônico do município. O ministro, que é um funcionário de carreira da Previdência, se colocou à disposição. Nos próximos dias, nossos técnicos estarão indo a Brasília, no Ministério, e ninguém quer jogar os servidores para o sistema de Previdência, mas temos que pegar esse know-how que esses técnicos da Previdência têm para tentar achar uma solução para esse profundo, porque eu tenho compromisso dos 4 anos que estiver à frente do município, honrar com a aposentadoria dos servidores, mas é uma questão séria. Os servidores ficam muito à mercê do prefeito de plantão que estiver. O prefeito, de repente, resolve que não quer aportar no fundo, que quer fazer obra. Então é uma questão muito séria que tem que ser resolvida. O ministro se colocou à disposição. Tão logo nossos servidores forem a Brasília, no Ministério, que se colocou à disposição de mandar servidores para a União da Vitória. É uma questão também que tem que ser avaliada pelo novo governo federal. Questão do Fundo de Previdência não é só da União da Vitória. A União da Vitória se encontra numa situação mais crítica, mas é um problema a nível de Brasil. Infelizmente não houve um gerenciamento profissional do fundo a nível de Brasil. Foram cometidos desmandos, né? Enquanto tinha dinheiro, as pessoas acharam que não acabaria esse dinheiro, e acaba. Conversava esse dia com a prefeita de São Mateus, eles têm mais de 100 milhões no fundo, ela já está preocupada. Digo, imagine você que tem 100 milhões no fundo, está preocupado. Nós que temos que todo mês aportar quase 2 milhões de reais para honrar o pagamento do fundo, fazer esse aporte, imagine nossa situação. Mas é necessário, num outro momento, discutir a questão do fundo. Não tem situação que chegou o fundo, não tem remédio doce, o remédio é amargo. E a gente tem que ter responsabilidade, todas as partes envolvidas têm que ter essa responsabilidade de assumir o compromisso, assumir o desgaste. A gente sabe que é o desgaste, a gente está falando em protelar aposentadorias, de aumentar a contribuição,
mas infelizmente onde chegou a situação, então eu falo com a consciência tranquila que a minha parte eu estou fazendo. Não pensando em política, não pensando em ser simpático, mas em resolver esse problema do fundo, porque hoje são 700 famílias que dependem do Fundo de Previdência e, que nem eu falei, fico muito à mercê do prefeito que estiver à frente do município de querer ou não querer fazer o fundo. Claro que se não fizer o aporte, vai responder, mas fica muito uma opção. Tem alguns que não fizeram o aporte que era necessário, mas a gente está fazendo a nossa parte, vamos a Brasília, vamos fazer o esforço máximo possível, porque é uma questão que precisa resolver. Que nem eu falei, são 40 milhões em 2 anos que foram investidos. Isso daqui a nível de obra, de melhorias que poderia ser, nós temos o compromisso com os funcionalismos, mas temos compromisso também com 60 mil habitantes, que toda vez que eu saio na rua eles pedem obra, pedem pavimentação, pedem melhoria na saúde, pedem melhoria na educação. A gente também, em 2 anos, investimos mais de 20 milhões na educação, mas limita muito o município se não for dada uma solução definitiva.